Olá, tudo bem? Estreando nas redes sociais, ao vivo, o MP Queremos. Eu quero agradecer logo, a todo mundo que aceitou nosso convite, Estão começando a entrar aqui as pessoas que vão muito generosamente ouvir aqui as nossas propostas. Eu quero agradecer principalmente aos colegas do Ministério Público, porque toda essa caminhada é feita para que eles e elas possam estar devidamente esclarecidas sobre a nossa campanha, sobre as nossas propostas. O MP Queremos respeita muito a opinião, respeita muito o interesse de cada promotor, promotora, procurador de justiça, de cada servidor, estagiário, voluntário, servidor, porque todos integramos o Ministério Público. Somos todos uma só família. A sociedade nos vê como um todo, essa unidade, indivisibilidade, que não precisa ser monolítica, é bom que não seja, para que a gente possa trabalhar e entregar para a sociedade, que é a única razão da nossa existência, os nossos melhores serviços. Eu quero agradecer muito aqui, as pessoas estão entrando, minha família também, lá em casa, obrigado. Papai está muito satisfeito com a presença de vocês. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março, são 16h02. Eu estou esperando um pouco mais colegas entrarem. Eu já agradeci, volto a agradecer a presença, esse abraço virtual que eu estou recebendo e que eu estou entregando aos colegas do Ministério Público, já falei, membros, servidores, todos os colaboradores, mas eu quero agradecer também a todas as outras pessoas. Esse processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça é um processo que, obviamente, tem um interesse institucional, mas, sem dúvida, também por uma questão de transparência, de necessidade de integração com a sociedade, também tem que ser discutido com cada cidadão, cada cidadã. Nosso perfil, inclusive, ele tem esse aspecto aberto, porque o Ministério Público ele tem que ser transparente, Nós não temos nada a esconder, Tudo que nós falarmos pode e deve ser de conhecimento ao público. E o detalhamento de algumas questões mais específicas, você, amiga, você, amigo do Ministério Público, sabe que estou disponível, como sempre estive disponível em todos os momentos da minha vida, para que a gente possa aprofundar alguns detalhes, Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, no direct, seja no contato telefônico. Nós estamos vivendo tempos muito diferentes de tudo que já aconteceu. Esse é um processo eleitoral absolutamente distinto de todos os outros, E é preciso que a gente use a tecnologia para acabar com a diferença física, que esse isolamento social, que é necessário, que salva vidas, que é uma demonstração de amor de cada um de nós pelo outro, pela sociedade, para que essa distância seja superada. Eu quero agradecer a Deus, antes de qualquer coisa, por ter essa oportunidade, de estar com vocês, ainda que assim, virtualmente, porque ainda temos essa possibilidade, Somos essa parcela da população que tem a possibilidade de superar. E é justamente porque temos essa possibilidade que é preciso que a gente estenda isso. Então, eu peço a cada uma e cada um que puder, nesse momento até, compartilhar o link, abrir a possibilidade para que outras pessoas possam estar aqui conosco, discutindo, que a gente esteja aqui junto. Eu vou
começar a direcionar, a gente já está aqui aproximando de um número bem interessante, né? Temos que lembrar que esse é um processo de escolha. Para quem não conhece, o processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça é um processo de escolha que tem duas fases, as duas muito importantes. Na primeira fase, promotoras e promotores, procuradores e procuradores de justiça, todos, votamos em até 3 nomes para a composição de uma lista tríplice. Essa lista tríplice, ela é muito importante. Ela é uma definição de que liderança o Ministério Público quer para si, de que procurador-geral ou procuradora-geral o Ministério Público necessita. E num segundo momento, por uma determinação constitucional, há uma prerrogativa, quer dizer, a possibilidade do chefe do Executivo fazer a escolha a partir desses 3 nomes que lhe são colocados. Ou seja, é um processo complexo, mas eu volto a insistir, é muito importante a participação daqueles homens e mulheres que formam o Ministério Público do Maranhão, que formam esse Ministério Público forte e independente, né, de resultados concretos para a nossa comunidade, que tem cada dia mais o reconhecimento, inclusive nacional, do seu protagonismo, da sua resolutividade, da sua criatividade, da sua capacidade de enfrentamento das mais diferentes dificuldades, né? E é por isso que esse momento aqui virtual é importante. Eu quero insistir muito nisso. Esse momento da votação, que vai acontecer no dia 18 de maio, e vai acontecer, independente de qualquer coisa, tenho certeza, pela segurança da Comissão Eleitoral, presidida pela doutora Selene de Coelho Lacerda, mas também porque, também nisso, o Ministério Público do Maranhão é protagônico, é inovador, é tecnológico, né? Nós temos eleições virtuais absolutamente seguras, que já foram testadas várias vezes, inclusive para os nossos colegiados, como Conselho Superior, em plebiscitos e na última votação também para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. E é com essa certeza, né, que nós estamos aqui. Eu vou pedir licença, então, para começar a falar um pouco do que a gente pretende com a ideia da nossa candidatura, que nós estamos trazendo com a marca do MP que queremos. Esse processo de escolha, eu quero voltar a dizer, é um processo de escolha em que temos a oportunidade de dizer se queremos prosseguir num ciclo virtuoso que estamos vindo desde 1988, com a Constituição, que trouxe esse perfil novo de Ministério Público, com várias contribuições das mais diversas gestões, né? E de que forma a gente quer fazer com que isso aconteça. Se queremos que isso aconteça num plano vertical ou num plano horizontal. Se queremos proximidade entre a administração superior ou se achamos que isso não é necessário. Se queremos um Procurador-Geral de Justiça que esteja presente, disponível, que você sabe que sempre fui disponível para apoiar e estar junto com os colegas, que não terceirize as decisões e que também não terceirize o atendimento, para que todos nós juntos possamos construir esse MP que queremos. A Constituição ela nos fala que o MP ele tem a unidade e a indivisibilidade com sua característica maior. Unidade e indivisibilidade não quer dizer um aspecto monolítico, é democrático, é necessário que dentro dessa unidade e indivisibilidade nós tenhamos também e sempre o direito às nossas opiniões e que não sejamos de alguma maneira discriminados ou apontados por exercermos o constitucional direito da liberdade de opinião. A impessoalidade é que faz com que essa possibilidade, essa diversidade de opiniões não afete essa nossa unidade que é necessária. Eu quero dizer
que é preciso também que a gente escolha nesse processo as nossas opções. E na nossa campanha nós temos feito as opções desde o primeiro momento. Hoje, segunda-feira de 23, inicio férias. E havia requerido essas férias porque tinha a determinação de viajar por todo o estado, visitando todas as unidades ministeriais, para rever os grandes amigos, para estar presente por essas terras maranhenses que eu tanto conheço, seja como promotor de justiça que fui por mais décadas, seja por ser também uma pessoa que sempre estive presente apoiando as iniciativas dos vários colegas, principalmente na área da infância e juventude, que é uma área que eu me dedico há muitos anos. Infelizmente, sabemos todos que a crise do coronavírus nos impõe limitações. E mesmo com a possibilidade concreta de um eventual prejuízo na atividade eleitoral, eu não poderia ser irresponsável com a sua vida, com a sua saúde e com a vida e saúde daquelas pessoas que você ama. Por isso, tomei a decisão difícil, mas absolutamente necessária, de não viajar. E de explorar a tecnologia, porque a tecnologia nos permite eliminar essa distância. O MP que queremos é esse MP da inovação, da tecnologia, que busca e encontra soluções para as mais diversas dificuldades. Desse limão, nós estamos fazendo uma limonada que vai não só nos refrescar nesse momento difícil, mas nos possibilitar usar esse suco, para limpar toda a situação que tem nos impedido de nos comunicarmos mais proximamente. É preciso que a gente entenda que quando se toma uma decisão como essa, de não viajar, de não fazer reuniões presenciais, o único parâmetro que nos conduz é do cuidado com você, membro, servidor, colaborador, usuário do serviço do Ministério Público. E essa é uma responsabilidade que eu não abro mão, porque o Ministério Público do Maranhão é forte e é independente pela força e independência, eu volto a insistir, das mulheres e homens que o compõem, daquelas pessoas que estão nas mais distantes promotorias ou nas suas procuradorias e que são o rosto do Ministério Público. Eu costumo dizer, tenho falado aos colegas, que precisamos entender o Ministério Público numa estrutura horizontal, quase um condomínio, em que todos temos o mesmo tamanho e que temos as mesmas responsabilidades. E nesse condomínio, o papel da administração superior é garantir que cada unidade, que é, na sua essência, o rosto do Ministério Público, a forma como a sociedade, que é a nossa única legitimadora, nos reconhece, que essa administração superior, ela possa se colocar sempre, como tem se colocado, inclusive pelos nossos órgãos colegiados, que têm trabalhado muito para tentar compreender cada vez melhor essa situação, para que essas promotorias, para que essas procuradorias sejam a representação do Ministério Público. E a melhor representação pelo seu trabalho em audiências, nos processos, nas sessões do júri, nas audiências públicas, nas palestras, na conversa com a comunidade, com a respeitabilidade, a credibilidade e a coerência da sua atuação. Mesmo em situações graves como a que estamos vivendo agora. O Ministério Público, ele está, por determinação da autoridade sanitária, observando o critério do isolamento social. E para isso ele adotou o teletrabalho, para proteger não só quem o compõe, porque se não cuidarmos de nós, não teremos como estarmos prontos, fortes e firmes para as grandes batalhas que a nossa missão constitucional nos exige, mas também para proteger a própria sociedade, a comunidade, diminuindo a possibilidade da contaminação. E nesse sentido, mesmo em teletrabalho, nós estamos atentos e vigilantes.
Eu quero parabenizar a todos os centros de apoio operacional pelos seus coordenadores e por suas equipes, que vêm dia e noite trabalhando na organização de notas técnicas, de modelos de recomendação, de modelos de peças, para serem utilizados principalmente pelos promotores e promotoras de justiça nas mais distantes comarcas, porque é preciso garantir que em cada cidade, em cada local, haja um plano de contingência para que a população saiba como agir e como se proteger do coronavírus. Eu quero parabenizar a todos os colegas que vêm trabalhando diuturnamente em regime de teletrabalho e muitas vezes numa carga de trabalho, de horário, muito maior até do que estaria se estivesse no seu ambiente físico, redigindo as recomendações, realizando contatos e reuniões virtuais, fazendo o ajuizamento de ações de obrigação de fazer, ações civis públicas, inclusive ações no último aspecto de responsabilização daquelas pessoas que egoisticamente não estão entendendo que o isolamento social salva vidas e é a única forma de nós fazermos abreviar essa crise. Quanto mais tempo tivermos expostos a essa contaminação, maiores e piores serão os resultados, no aspecto sanitário, no aspecto social e no aspecto econômico. É preciso reduzir esses danos e é por isso que eu quero, aproveitando esse momento, de fazer uma exortação que todo o Ministério Público está fazendo, cada promotora, cada promotor, cada procuradora, cada procurador, cada servidor, cada colaborador. Fique em casa, nós iremos até você, nós estamos à sua disposição por todos os meios tecnológicos possíveis e estamos em plantão permanente. Para quem não me conhece, eu acho que já dá tempo aqui pelo número, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou o Márcio Tadeu Silva Marques, este ano faço 50 anos, bodas de prata de um casamento maravilhoso e 26 anos de Ministério Público. Eu sou filho de um casal de funcionários públicos, tanto meu pai quanto minha mãe foram as primeiras pessoas de suas famílias, respectivamente, a ingressarem no ensino superior. Tive uma infância e uma adolescência junto com meu irmão, que admiro muito, tenho muito orgulho pelo seu destaque, pelo seu sucesso pessoal e profissional, em que eu tenho uma lembrança muito viva do meu pai, todo mês, pegando o contra-cheque dele e mostrando para a gente, para que a gente entendesse os nossos limites e que a gente colaborasse com a economia doméstica. Eu aprendi, desde aquela época, o valor da transparência, da responsabilidade e do planejamento. Eu ingressei na Faculdade de Direito da UFMA ao mesmo tempo que se inaugurava a Assembleia Nacional Constituinte. Como acadêmico de Direito, eu vi todos os debates sobre a construção desse Ministério Público novo, que a Constituição Cidadã nos trouxe. E como cidadão e como estudante, eu vibrei com aquela estrutura que estava nascendo. Não só eu, mas mais da metade da minha turma, né? Muitos colegas que hoje estão no Ministério Público, todos nós nos encantamos com essa estrutura. Eu até brinco que se eles soubessem que a gente tinha tanto esse entusiasmo, né, nem tinham dito que a gente precisava fazer isso tudo, né, de concurso. A gente ia voluntariamente fazer tudo isso aí. Aos colegas de geração, de faculdade, de ingresso, eu quero dizer que é uma felicidade enorme ter acompanhado o nosso desenvolvimento. Desses 26 anos, eu tive a felicidade, a honra de ter acompanhado várias gestões de sucesso e de ter, com muita honra, participado. Seja como secretário de Assuntos Institucionais, durante 4 anos na gestão do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, quando construímos juntos o Fórum Permanente, alterações da Lei Complementar 13,
quando criamos verdadeiramente esse espírito de construção articulada das políticas ministeriais, seja na escola Direito da Criança, Dever de Todos Nós, seja no Contas na Mão, em tantas outras como o GEPEC da Baixada, o GESUS. Também durante 2 anos, como secretário de Assuntos Institucionais, também ainda nesse cargo, na gestão do Dr. Francisco Barros, momento em que, por exemplo, ajudamos a construir a redução, a nova estrutura da carreira do Ministério Público a partir da redução do número de entrâncias, possibilitando, naquela época, não só uma maior mobilidade, como também, aqui no caso de São Luís, participando da conversão dos cargos de promotor assistente em promotores titulares de entrância inicial, também nesse sentido da movimentação da carreira. E mais recentemente, nos últimos 4 anos, estamos completando agora, na assessoria do Dr. Luiz Gonzaga e como diretor da Escola Superior. Na assessoria, tive a oportunidade de participar de projetos exitosos e, volto a dizer, todos com resultados efetivos e eficientes e eficazes para a sociedade maranhense. Os prêmios que recebemos e que recebemos pelo trabalho de cada uma e cada um que está aí me vendo, de cada promotora, de cada promotor, de cada procuradora, de cada procurador, de cada colaborador do Ministério Público, eles vieram porque não é possível dizer que a ação do Ministério Público na defesa do direito à educação, financiado exclusivamente pelo precatório do Fundef, não seja importante. Porque não é possível dizer que a proteção do dinheiro da repatriação quando da transição municipal no projeto a cidade não pode parar, não é importante. Dizer isso é desconhecer a importância e o significado e o aspecto forte da atividade dos promotores, das promotoras, dos procuradores e das procuradoras de justiça. Mas eu sei, e você sabe também, que nós sabemos que nós temos como valorizar isso, não só por essas premiações, mas principalmente pela resposta da comunidade. Como diretor da escola, eu tenho um orgulho imenso de que todas as metas que assumi depois de ter recebido com muita honra e muito orgulho a votação unânime do Conselho Superior que me permitiu iniciar a gestão, metas como a regionalização, a interiorização, a ampliação dos cursos. Nunca tivemos tantos cursos oferecidos na história, e isso foi uma construção de cada gestão dos diretores que me antecederam e que eu pude, nesse momento, fazer crescer. É importante também dizer que na escola tivemos o imenso privilégio de retomar o programa de pós-graduação, já tendo certificado a melhor turma de gestão e governança em Ministério Público, um curso inédito no país e que mostra a necessidade e a preocupação com a profissionalização da gestão da nossa instituição para melhor resultado. E também a retomada do curso em AD. Hoje, inclusive, estamos iniciando um novo curso. Acesse lá a nossa página que você vai ver. E também temos uma palestra do Encontro Regional de Timon sobre acordos de não persecução penal à disposição. Acesse lá. Eu queria falar com vocês, né, já que a gente está caminhando e a live ela tem um prazo curto, eu queria falar de alguns pontos. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que aquelas pessoas que ainda não salvaram o número do celular dessa campanha, que o façam. Eu vou, ao final, repetir e passar para membros e servidores novamente o número da campanha, o número de WhatsApp. E vou pedir que vocês salvem, porque eu vou mais uma vez mandar a nossa carta de apresentação com os eixos iniciais para o debate das nossas propostas. Óbvio que ao nos lançarmos candidatos, né, não nos lançamos como um projeto único e pessoal. Temos todo um conjunto de pessoas que comungam das mesmas ideias, do mesmo amor por nossa instituição, da mesma dedicação pelo Ministério Público.
o que te inclui, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não posso trazer uma resposta pronta e acabada. Esse processo eleitoral é para, nesses momentos de debate e também naqueles de forma privada, que a gente possa construir juntos esse pensamento e essa realidade que é o MP que queremos. Eu não trago respostas prontas, articuladas por terceiros. Nós vamos construir todas essas respostas coletivamente. Esse é o meu compromisso com você. Porque o MP que queremos é aquele que quer garantir, como já tivemos em vários outros momentos, mas é preciso trazer de uma forma ainda mais intensa, a participação daqueles que fazem o Ministério Público nos grandes processos decisórios, como, por exemplo, a questão da carreira ministerial. É preciso garantir a estreita vinculação, a articulação entre o interesse público de toda a sociedade e o direito de cada promotora, de cada promotor, à convivência familiar e comunitária, muitas vezes hoje prejudicada pela atividade funcional, ao direito da promotora e do promotor de fazer o planejamento da própria carreira. Muito nós já avançamos nisso, né? Principalmente, e mais uma vez eu repito, pela participação, o interesse e o debate promovido pela atual administração, Dr. Luiz Gonzaga, com esse seu ímpeto do diálogo que vamos manter e vamos trazer como bandeira maior da nossa gestão. Com a remoção da remoção e com a adoção do critério único da antiguidade para a remoção, é indubitável que tivemos uma movimentação horizontal ampliada. Isso será mantido. Com a atuação, com a colaboração do Colégio de Procuradores, também houve a criação e a transformação de vários cargos, e inclusive das promotorias regionais. Tenho orgulho de dizer que participei ativamente da construção, inclusive, da minuta que foi melhorada, aprimorada pelo colegiado, pelo Colégio de Procuradores. Então, compreendo a importância, a necessidade de promotorias regionais, principalmente para aquelas políticas públicas que têm uma lógica regionalizada, como saúde, como educação, e ampliando para outras experiências, algumas mais antigas e já sedimentadas em outros estados, como as promotorias por bacia hidrográfica, para o Rio Mearim, para o Rio Itapecuru, para o Rio Balsas, mas também no sentido de promotorias regionais de defesa da probidade administrativa, retirando uma carga de trabalho dos promotores, principalmente nas promotorias de entrância inicial, e permitindo que eles tenham uma articulação maior como indutores de políticas públicas, fazendo com que o resultado mais efetivo, que é da garantia dos direitos do cidadão, possa ser alcançado principalmente com base na autocomposição, que é uma prática que é inevitável para a nossa atividade, que é determinada pela lei, parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, e que é a forma de construir uma cultura de paz. O Ministério Público pode e deve colaborar para isso. A movimentação na carreira, ela pode acontecer a partir mesmo de situações que já estão sedimentadas hoje pela atual administração. Está em debate agora no colégio a utilização de alguns cargos de entrância inicial e de entrância intermediária que estão criados e que não estão providos e que podem ser reestruturados, redimensionados, mesmo sem a interferência legislativa e sem acréscimo no processo orçamentário, para que a comunidade seja atendida nas suas necessidades e a gente também possa ajudar promotores e promotores que ainda estão desenvolvendo suas atividades nos mais diversos rincões, para que eles possam olhar esse mapa e também poder, a partir daí, cada um deles decidir de forma planejada sobre o seu destino. Isso é algo que a gente pode fazer no exato momento seguinte da nomeação e da posse.
eu volto a insistir, sem a necessidade de interferência legislativa e sem impacto orçamentário. É preciso que, entretanto, nessas decisões de carreira, nenhuma solução seja apresentada sem que os interessados diretos, promotoras e promotores de justiça, tenham a possibilidade concreta de interferir. E de interferir no sentido do aprimoramento, seja da legislação, seja das propostas que são apresentadas. Nesse sentido, uma das nossas bandeiras é o resgate do Fórum Permanente do Ministério Público, que é um espaço de articulação, de debate, que não substitui e que não se impõe, contrariamente aos colegiados institucionais da nossa instituição, do Ministério Público, o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores, que são espaços importantíssimos e imprescindíveis para a gestão. Mas é um espaço de debate, é um espaço de discussão, e o compromisso do Fórum Permanente é de apresentar possibilidades de solução, como já o fez, inclusive, na questão das carreiras, ao diminuir, por exemplo, os prazos para inscrição, ao interferir na construção dos critérios para movimentação. Tudo isso é algo que a gente pode e deve retomar para permitir que os maiores interessados na questão da carreira, insisto, promotoras e promotoras possam ter voz ativa na discussão das hipóteses que podem ser adotadas. Como eu disse, o Ministério Público ele tem a cara daqueles que agem em seu nome, dos seus órgãos de execução, procuradores, procuradoras, promotores, promotoras de justiça. Mas é preciso garantir que essa atuação forte, intensa, preocupada com o interesse público, se dê de maneira que não haja nem só uma sobrecarga de trabalho que impeça melhores resultados, que esse trabalho seja distribuído de forma equânime e que haja condições estruturais para que isso possa acontecer. Esse Ministério Público forte, né, é aquele que tem uma estrutura não só física, e avançamos muito nisso, mas também e principalmente de tecnologia, de inovação e de soluções criativas para suprir as demandas enquanto não temos efetivados os nossos concursos, seja para a carreira do Ministério Público de promotor, seja para a carreira de servidores, que devemos ter com os olhos voltados para o aprimoramento da contribuição dos servidores para a atividade finalística, né? Para que a gente tenha cada vez mais um corpo que já é muito qualificado de servidores, cada vez mais engajado e motivado para que atinjamos os nossos objetivos finalísticos, a nossa missão constitucional, propiciando todo o apoio técnico para que as promotoras e promotores possam, como operadores do direito, fazer com que os direitos sejam observados, as responsabilidades sejam adotadas e as reparações sejam atingidas. Para isso, desde o final do ano passado, o Ministério Público do Maranhão, pelo Procurador-Geral de Justiça, por sua equipe, numa interação com o Poder Legislativo, com o Executivo, com todas as instâncias, conseguiu dar efetividade ao parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição Federal, que trata da possibilidade da utilização de parte dos emolumentos das serventias extrajudiciais, portanto, para como ativo do Fundo Especial do Ministério Público, que é um fundo que foi criado quando da gestão do Dr. Raimundo Nonato, que tive a oportunidade não só de conhecer, como de participar da sua instalação, estruturação e da junta administrativa durante durante 6 anos. Esse dinheiro do fundo já está na lei, não é novidade. Ele pode, com esse acréscimo, que vai ser um acréscimo, que mesmo com essa crise, que será passageira do coronavírus, que vai poder nos permitir um investimento, não em despesa de pessoal, porque é uma proibição legal, mas em custeio e investimento. E um custeio e investimento que vai possibilitar que as nossas estruturas nas promotorias, nas procuradorias, possam ser acrescentadas com mais bolsas de estágio,
seja de ensino médio, numa atividade que é muito importante, principalmente em promotorias de entrância inicial e que não há instituições de ensino superior, também para dar oportunidade para esses alunos de ensino médio de uma iniciação profissional, mas também de graduação e de pós-graduação, que são experiências já sedimentadas, importantes e devidamente convalidadas e valorizadas por membros e por servidores. Não só como uma atividade de apoio para a nossa missão constitucional, volta a insistir, mas também como um espaço privilegiado de formação, né? Vários ex-estagiários hoje estão ocupando cargos, seja como assessores, seja até mesmo como membros da nossa instituição. Também com esse acréscimo dos emolumentos, é possível pensar em mais seguros e, portanto, uma possibilidade ainda maior do uso do trabalho voluntário, que é, além de tudo, ou principalmente, uma oportunidade de nos aproximarmos do cidadão e da cidadã que quer fazer parte desse trabalho valioso, importante, forte, independente, resolutivo do Ministério Público do Maranhão. E também permitir uma nova dimensão e uma interiorização de serviços terceirizados em áreas que podem ser, na forma da lei, atendidos por esses servidores terceirizados, como recepção, como primeiro atendimento de triagem para inscrição de formulários, como protocolo, liberando os nossos valiosos servidores efetivos para atividades mais próprias da nossa missão constitucional, numa racionalização dessa lotação. É possível também, com esse dinheiro dos emolumentos pelo Fundo Especial do Ministério Público, promover, e isso também já está previsto em lei, né, a contratação de perícias para melhor aprimoramento da atividade, seja de investigação, seja de assistência técnica ao promotor de justiça nos processos judiciais e nos procedimentos ministeriais, fazendo com que nós tenhamos essas outras possibilidades para além do que a gente já tem e que precisa e que será melhorado, a nossa assessoria técnica e os núcleos remotos, regionais de assessoria técnica, que é meu compromisso apoiar, assim como os GAECos regionais, o NAPROM, todo esse processo de regionalização em regiões cada vez menores, para que a gente tenha, assim, uma resposta ainda mais rápida por conta dessa limitação, para que esses núcleos, os GAECos, todas essas estruturas regionalizadas possam dar uma resposta ainda mais célere com relação às demandas da sociedade e às necessidades dos órgãos de execução. É também meu compromisso promover a estruturação da Secretaria de Promotoria, a iniciar daquelas que têm uma necessidade maior desse tipo de atividade, porque não só o número de procedimentos vem crescendo a cada momento, mas também as demandas resultantes da autocomposição na Justiça Penal Consensual, a partir do acordo de não persecução penal, por exemplo, dentre outras possibilidades, a transação penal, o acordo na improbidade administrativa, tudo isso demanda agilidade no prosseguimento dos procedimentos e a liberação dos promotores e promotoras para que eles possam trabalhar juridicamente essas questões. A estrutura que eu me comprometo a promover para as unidades ministeriais, para que não haja retrabalho, para que não haja a exaustão daqueles que estão dedicando seus dias, suas noites, suas madrugadas, né, diuturnamente à atividade ministerial, envolve também e principalmente o que estamos fazendo agora, o uso extremo da tecnologia, o uso adequado da tecnologia para evitar que as limitações, por exemplo, da LRF prejudiquem a oferta dos nossos serviços. Com a tecnologia usada adequadamente, nós podemos, por exemplo, ter a inteligência artificial
em forma de robochats, para agilizar o atendimento ao público naquelas questões em que ainda hoje o Ministério Público é chamado a intervir, como assistente judiciário, por exemplo, para que essas demandas sejam mais rapidamente resolvidas. Assim também na ouvidoria e em outros órgãos de atendimento. A inteligência artificial também utilizada para categorização, para taxonomia, para adequação, para o processamento, para o phishing, que é buscar cada sistema as informações que são necessárias, evitando que se peça aos órgãos de execução, procuradores, promotores, a pesquisa que muitas vezes é absolutamente importante, mas que toma um tempo muito significativo da atividade finalística, que deve ser a nossa prioridade, né? É preciso que a gente tenha também, a partir daí, um espaço que seja direcionado por essa necessidade dos órgãos de execução para o desenvolvimento dessa tecnologia. É meu compromisso criar o laboratório de inovação, para que cada órgão de execução possa dizer das suas necessidades e nós possamos produzir os aplicativos adequados e necessários àquelas demandas. Como, por exemplo, hoje o Ministério Público de Pernambuco, que é um dos MPs mais importantes nessa área, está desenvolvendo um aplicativo chamado Consensos, que vai reduzir em 90% o trabalho do acordo de não persecução penal. E isso tem que ser oferecido para todas as áreas, em todos os pontos de atribuição do Ministério Público, de cada promotoria, de cada procuradoria. É também meu compromisso criar o Laboratório de Políticas Públicas, para que, com base também na inteligência artificial, no acompanhamento das fontes abertas, nós possamos ter uma equipe de peritos acompanhando não só a execução orçamentária, mas a execução dessas políticas públicas, para que a gente possa receber os alertas das violações, das ofertas insuficientes, das ofertas interrompidas dessas políticas, com as sugestões das providências a serem adotadas, para que a nossa resposta como órgão de controle possa ser mais efetiva, mais rápida, sempre pautando inicialmente pelo diálogo, para que as construções dos consensos resultem em mais efetividade e eficácia social em cada solução que é apresentada. É compromisso que assumo com você de equiparmos todos esses espaços de maneira que seja o Natar, seja o GAECO regional, né, que deve ser também prestigiado com a criação de um núcleo de crimes cibernéticos, um apoio ainda mais efetivo aos colegas em toda a cadeia da persecução penal dessas organizações criminosas que muitas vezes violentam o Estado democrático de direito, a gestão pública. Essas, meus amigos, são algumas das propostas que eu quero trazer a cada um e cada um de vocês. Temos várias outras que estão na nossa carta de apresentação, que eu volto a dizer, é um ponto de partida para a construção coletiva e dialogada do nosso projeto, que eu posso lembrar, por exemplo, o meu compromisso da renovação da frota nas unidades, né, e a adequação dessa frota às necessidades e peculiaridades de cada lugar, né, naquelas comarcas em que há uma demanda de fiscalização, por exemplo, das escolas em zona rural, de difícil acesso, é preciso que essa frota de veículos esteja disponível e com condição para poder fazer essa atividade. A questão da ampliação do debate para a revisão da estrutura dos plantões e das substituições cumulativas, principalmente nesse momento em que ainda não podemos ter preenchidos os cargos que ainda estão sem lotação, cargos vagos, para que o nosso serviço seja oferecido com celeridade, com segurança, com efetividade para a sociedade
sem que aquelas pessoas que estão fazendo essa substituição cumulativa tenham prejuízo no desenvolvimento cotidiano das suas atividades, né? Eu quero dizer a você, colega do Ministério Público, senhora procuradora, senhor procurador, senhora promotora, senhor promotor, que esse trabalho, senhores servidores, senhores colaboradores, que esse trabalho que estamos iniciando aqui, nesse processo, é um trabalho inicial. É minha intenção fazer com que nós possamos ter outros momentos. Eu vou depois deixar aqui no meu perfil a pergunta sobre a periodicidade que você acha que devamos ter nesses momentos. Eu estou muito feliz porque eu vejo um número muito significativo de pessoas nos acompanhando aqui. Isso mostra o interesse, volto a dizer, não só daqueles que integram o Ministério Público, mas também da comunidade, nesse papel aqui de transparência, que é a característica mais própria do Ministério Público. O MP do Maranhão, né, que já por muitos, em vários momentos, tem sido reconhecido como um dos mais transparentes pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Eu quero agradecer, já começar a agradecer aqui a participação dos colegas dos mais diversos lugares, né? Dizer que é preciso que a gente tenha esse contato. Eu quero pedir licença a todos os colegas que eu ainda não pude entrar em contato, seja pelo telefone, seja pelas mídias, né, as mais diversas mídias. Somos um corpo de um número que é significativo, e eu não quero fazer um contato muito breve com cada um, porque a sua opinião, as suas ideias interessam ao nosso projeto do MP que queremos. E eu preciso ouvir e preciso falar. Eu preciso que você tenha tempo. Então, durante toda essa semana, todas as próximas semanas, aguarde o meu contato. Eu vou buscar esse momento. Se você estiver nesse teletrabalho, né, muito ocupado, eu vou ter o tempo para te esperar. Eu estou de férias, já falei, né, me afastei para poder fazer a campanha. E é importante que a gente possa discutir isso. Eu estou disponível para isso. Tenho recebido já várias propostas. Nós já temos chegamos aos 80, passamos dos 80 participantes aqui. Eu quero agradecer a todos, a todas e a cada um e cada uma, né, e dizer que nós estamos aqui à disposição, como sempre estive em toda a minha história na instituição, né, em qualquer momento, em qualquer hora, para que a gente possa pensar e construir juntos esse Ministério Público que queremos, né? Um Ministério Público que não é sectário, e não é sectário porque é um Ministério Público que se pretende horizontal, é um Ministério Público que se pretende igual entre todos, porque a sociedade, ela não espera de nós divisões internas. A sociedade espera de nós resultados, que a gente cumpra a nossa missão constitucional. E eu tenho a mais absoluta certeza que esse compromisso, esse juramento que todos nós fizemos nas nossas posses, é o que nos move todos os dias, é que nos faz levantar, mesmo confinados voluntariamente, nas nossas casas, porque o isolamento social salva vidas e é nossa responsabilidade evitar a propagação dessa doença, mas é isso que nos move, né? Para que nós levantemos de nossas camas, nos sentemos na frente dos nossos computadores para usarmos a tecnologia e fazermos todas as recomendações, as ações, as reuniões virtuais que estamos fazendo nesse momento de gravidade para o país todo. E isso não fazemos por generosidade ou por bondade, mas é porque é nosso compromisso, um compromisso que nós respeitamos.
para conosco, para com nossas consciências, para com nossos corações, para com nossas famílias e para com cada cidadão e cidadã maranhense. Eu quero dizer a todos e a todos que eu vou deixar essa live disponível no perfil, né? É minha estreia nesse mundo virtual e é uma estreia que está me deixando muito satisfeito, né? Ela vai ficar por 24 horas disponível para que vocês possam rever os pontos e que a gente possa anotar aquilo que vai discutir com cada uma e com cada um nos contatos individuais que eu quero fazer com todos e com todas até o final desse processo eleitoral. Eu volto a dizer, o dia 18 de maio ele vai representar uma oportunidade de dizermos que MP que nós queremos. Que MP que nós queremos para nós, para cumprirmos os nossos juramentos, de atendermos a missão que nos foi dada pela Constituição, e que MP nós queremos para a sociedade, que é a nossa única razão de existir. Eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de ser promotor de justiça. Eu tenho muito orgulho de ser do Ministério Público do Estado do Maranhão, porque é nessa condição que nós temos a possibilidade concreta de estarmos junto com a sociedade, discutindo com ela, estando ao seu lado, num plano, eu volto a insistir, horizontal, aprendendo com ela, sendo muitas vezes aquele que pode levar a sua voz. Advocare vem do latim levar a voz. E é o Ministério Público o advogado da sociedade, um advogado que tem um único constituinte, um constituinte que lhe entrega um instrumento de mandato, não para cada caso concreto, mas num texto muito mais importante e fundamental, que é a Constituição brasileira. Eu tenho orgulho de ser um promotor da Constituição. Eu tenho orgulho de ser companheiro de jornada desses homens e dessas mulheres que dedicam sua vida apaixonadamente a essa causa. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado dos servidores que nos apoiam, mas eu tenho mais orgulho de saber que estamos fazendo a diferença nas questões individuais, mas principalmente na construção da democracia, dos direitos, da punição dos maus, da responsabilização daqueles que violam a dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa missão. Eu quero agradecer a vocês todos, a vocês todas, e dizer que para mim foi uma experiência fantástica, histórica, e que é mais um motivo de orgulho para mim. Eu quero ser o seu Procurador-Geral de Justiça, não por uma vontade pessoal, não por uma questão de vaidade, mas é porque eu tenho certeza que nesse momento eu posso representar cada promotora de justiça, cada promotor de justiça, cada procuradora, cada procurador de justiça, cada colaborador, cada servidor, na representação desse amor, dessa dedicação, desse compromisso, dessa serenidade, desse respeito com cada integrante do Ministério Público, que é a minha máxima de vida. Meu pai sempre me disse, e é meu irmão, que ser honesto, que ser gentil, que ter serenidade, que ser razoável, mas nunca perder a força e a vontade de lutar, nada disso é elogio, nada disso é vantagem, isso é obrigação. E eu sempre fiz e faço da minha vida um resgate da memória dos valores que eu aprendi com eles.
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de construirmos, de pensarmos, de realizarmos juntos o MP que queremos. Eu tenho certeza que estaremos juntos em 18 de maio e depois, na posse, tomaremos posse todos juntos como Procurador-Geral de Justiça. Seremos Procuradores Gerais de Justiça, porque o Ministério Público é uno e indivisível e horizontal. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza e a honrosa atenção, pela participação de todos. Fiquem bem. Estou apanhando aqui, não sei se... Isso é Márcio Tadeu.